Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom que podemos iniciar mais uma vez o nosso culto online, que você pode acompanhar esse momento. Não só nós aqui e você na sua casa, mas podemos ter esse momento juntos, né? Onde cada um conectado, cada um na sua casa, no seu lar, podemos ter nesse momento também sabendo que estamos juntos, sabendo que estamos unidos, termos esse momento de comunhão, nessa hora, nesse tempo de culto e de louvor a Deus. E eu quero dar uma boa noite também lembrando de uma palavra bíblica. Eu leio lá no livro de Provérbios, capítulo 3, os versículos 5 e 6, que nos dizem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, Ele endireitará o seu caminho. O autor aqui de Provérbios, ele nos convida a confiarmos, a apoiarmos a nossa vida, o nosso caminho, naquilo que Deus tem preparado para nós. A não nos apoiarmos, não dependermos do nosso próprio entendimento. Hoje em dia é muito forte, né? A gente diz assim, cada um faz o que dá na telha, cada um faz o que bem entende. Pois é, mas eu gostaria de convidar você a não somente fazer aquilo que você bem entende, mas na sua própria decisão, de tomar essa decisão, de ter também essa decisão na sua vida, de basear as suas decisões, de basear o seu caminho no caminho de Deus, naquilo que o próprio Criador estabeleceu para cada um de nós, confiando que o Criador quer o melhor para nós, que o caminho de Deus é o melhor para nós, seja quando a gente não entende, ou seja quando entendemos, quando compreendemos, mas de confiarmos de todo o coração. Isso quer dizer de toda a nossa existência, né? Com tudo aquilo que somos, de confiar a nossa vida nos caminhos de Deus. Que Deus nos dê um tempo abençoado. Que Deus fale comigo e fale contigo. Aproveite esse tempo. Hoje nós temos culto de ceia, culto onde queremos celebrar a aliança de Deus conosco, de celebrar a graça, de celebrar a misericórdia, de celebrar o perdão. Faça desse tempo também um tempo especial. Talvez há coisas aí que têm que ser acertadas na sua vida. Aproveite esse tempo para isso. Talvez há relacionamentos a serem resolvidos. Aproveite esse tempo para isso. Tenha esse tempo também na sua casa, no seu lar, como um tempo de comunhão especial com Deus e um tempo de comunhão especial com aqueles que estão junto com você neste momento. E é legal, a gente sabe, né, que tem gente de tudo quanto é lugar aí, né? Sejam todos aí bem-vindos, né? Que bom tê-los conosco neste culto aqui. Eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor mesmo se faça presente aqui, que o Senhor fale conosco por sua palavra, que o Senhor fale conosco nesse tempo de canto, nesse tempo de louvor. Nós queremos pedir que o Senhor venha até nós. E isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Assim oramos. Amém. Quero convidar também o grupo de louvor, que vai nos dirigir ao louvor nessa noite. Temos o grupo da Banda Jovem aí representada. Que bom que vocês podem estar conosco aí hoje à noite. Deixa eu adiantar também, enquanto o pessoal sobe aí, deixa eu adiantar o seguinte: se você tem algum pedido, se você tem algum motivo de gratidão e quer compartilhar isso aí também nos comentários, fique à vontade. No final o Bernardo está aí, né? Sempre nos ajudando nessa parte também, e no final a gente pode orar por esses motivos também aqui no culto.
lá no fim do horizonte, lá no canto mais distante, ou lá na sua casa, lá no seu coração. Tenha certeza que ali está a mão do Senhor. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver mais além do meu olhar. Tua mão está. Tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos, lá tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. Tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. É o que eu preciso, Ele está. É o meu consolo, Deus está. Minha alegria, Ele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Quero convidar você nesse momento também para refletirmos sobre como Deus tem cuidado e sustentado a nossa vida. Terminamos mais um mês se inicia. Você pode dizer que até aqui o Senhor o ajudou? Que até aqui o Senhor o carregou? Eu gosto de, nesse momento onde nós falamos de oferta, onde nós oramos pelo nosso sustento, de destacar também o cuidado de Deus, de colocar a nossa vida diante dessa perspectiva também,
de destacar a nossa gratidão, a nossa confiança no cuidado de Deus e também de nos desafiar a entendermos oferta, contribuição como uma maneira de adoração a Deus e como uma maneira em que nós investimos para que mais pessoas possam ser atendidas pela palavra de Deus, pela palavra do Evangelho, possam receber também uma palavra de esperança na sua vida, uma conversa, um diálogo, uma oração. E por isso eu quero convidar nesse momento, nosso momento de oferta. Pode separar a oferta em casa, você pode depositá-la, você pode fazer isso uma vez por semana, pode fazer isso todo mês, pode aguardar até o nosso encontro presencial, que já está agendado daqui a 2 semanas, mas que a gente tenha essa consciência. Isso é algo muito espontâneo, algo que deve vir do seu coração, não obrigatório, mas bem espontâneo. Por isso eu quero orar também com você sobre todas essas situações. Deus querido, neste momento nós te pedimos que o Senhor também esteja cuidando do nosso sustento. Te damos graças por mais um mês que se encerrou e porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te damos graças porque podemos reconhecer também o teu cuidado e nós queremos pedir que não nos falte, que tenhamos o pão de cada dia, que ele não seja dado hoje, que também possamos confiar que a cada dia o Senhor nos cuida. Que também tenhamos essa consciência, Senhor, da oferta, do dízimo, não como uma maneira de barganha ou não como se aproveitar do dinheiro de outro, Senhor, mas como uma maneira de investir também no reino de Deus, de investir para que mais pessoas possam ouvir a palavra da graça, a palavra do Evangelho da salvação. E da mesma forma também, Senhor, de fazer isso com gratidão e com alegria. E nós te pedimos, Senhor, em especial, por aquelas situações onde está mais difícil. Se há alguém, Senhor, também neste momento, passando por dificuldades, nós queremos ser os teus instrumentos neste momento para auxiliar essas pessoas. Isso nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido para que nós continuemos com esse momento de louvor, louvando e adorando o nosso Deus. Diga para os temerosos
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero falar de um tema que para mim é muito especial. Mexe com o meu coração, mexe com a minha vida desde que eu sou muito novo. Acho que tenho expectativa, por isso, desde muito criança, sonhava em ter uma família, sonhava com uma esposa, sonhava com filhos. Demorou para acontecer, né, minha linda? Eu era meio devagar e acho que também não fiz muita coisa certa aí no meio do caminho. Mas eu quero falar desse tema, de como a vida a dois, ela é especial. E como a vida a dois pode ser um pedaço do paraíso. Nós temos aqui dos jovens, cadê a Catherine, que estava aí tocando o piano, né, o teclado, se preparando para o casamento dela, né? Janeiro, é isso, Catherine? Janeiro, está agendado, né? Ela e o Richard. Então, cheio de expectativas, sonhos, tentando se organizar, ajeitar tudo nesse tempo, né? Que legal. O casamento, a vida a dois, ele pode ser um espaço de vivência, um espaço de crescimento pessoal, de parceria. O meu pai pegou no meu pé semana passada dizendo que eu esqueci de falar uma palavra, de falar da cumplicidade. E conhecendo meus pais, eu posso dizer que sim, né? A cumplicidade é algo que faz parte dessa vida a dois, da realização pessoal, da felicidade, dessa aprendizagem de valores, persistência, amor, bondade, respeito e assim por diante. Então a vida a dois pode ser isso tudo. E a gente quer isso. Ninguém quer que no seu relacionamento viva ser um pedaço, uma antessala do inferno. Quer viver um pedaço do paraíso. Mas, e quando esse vínculo se rompe? Quando as coisas não dão certo? Quando os sonhos se esvaem? Quando aquele sonho, né, aquele projeto que deveria unir, gera conflitos, desarmonia. Quando o casal só se fere ainda um ao outro com palavras e talvez até pior, partindo para a ignorância, que não deveria acontecer, mas infelizmente acaba em situações que acontecem. E tem que ser preso quem faz esse tipo de coisa, né? Quem parte para a ignorância e para a violência. Mas quando aquilo que deveria ser perfeito, que você sonhou como perfeito, que Deus quis que fosse perfeito, quando esses vínculos se rompem. Jesus fala sobre a vida a dois e sobre vínculos no seu Evangelho. E eu quero ler com vocês a mesma passagem que a gente já leu semana passada, Mateus capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 1 até 10. E ali a gente lê Jesus dizendo, o evangelista contando, né, o que Jesus vai falar. O Bernardo vai escrever aí, colocar nos comentários, né? Mateus 19, versos 1 a 10. Você pode procurar na sua Bíblia também e acompanhar a leitura junto com a gente. Diz assim: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio.
Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Até aqui a leitura. Nós já falamos algumas coisas sobre esse tema domingo passado, e eu não vou repetir aqui porque nós temos algo muito bom. Você pode pegar lá no Face, lá no YouTube, né, o vídeo que foi gravado, que foi transmitido na semana passada, e pode assistir de novo aquela mensagem, assistir de novo aquele culto, né? Se quiser assistir o culto inteiro, pode. Se quiser ir só lá para a parte da mensagem também, nós falamos algumas coisas ali sobre o compromisso, sobre o comprometimento um com o outro, ainda mais hoje em dia, onde isso parece tão difícil, né? Parece que para a gente ser feliz tem que não ter compromisso, mas é exatamente o contrário, né? No compromisso que a gente encontra a realização da vida a dois. Hoje eu quero ainda falar sobre essa temática dos vínculos, de criar vínculos e de manter vínculos, e de como Deus olha também para a situação de quando os vínculos se rompem. Eu quero falar 3 questões sobre esse assunto. Em primeiro lugar, nós vemos nessas palavras de Jesus a seguinte verdade: vínculos se rompem. Vínculos se rompem. Mas esse não é o projeto de Deus. Sim, vínculos se rompem, mas esse não é o projeto de Deus para a nossa vida, para a vida 2. O matrimônio, a vida 2, constitui uma das mais sublimes formas das relações humanas. Por isso, o divórcio, a separação, a quebra dos vínculos é uma das mais tristes manifestações do fracasso e do pecado em tais relações. Porque o matrimônio é algo tão sublime, o divórcio, a separação, também é uma das coisas mais tristes, uma das manifestações mais tristes do fracasso e do pecado nas relações humanas. A dor de uma relação que não deu certo é tremenda. É uma dor física, uma dor emocional e uma dor espiritual. Causa feridas, causa marcas no casal e também naqueles que estão ao redor. Por mais que alguém sonhe com relações perfeitas, nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Não podemos nem fechar os olhos para a nossa realidade pessoal. Entre muitos casais que se separam, às vezes ainda há respeito e tudo mais, mas também há situações, e os noticiários estão cheios de situações onde o respeito já foi, se partiu para agressão ou até morte, e aí, né, e situações assim tão difíceis. Mas diante dessa questão, diante dessa verdade, nós devemos dizer que nós não podemos nos portar, nós não podemos nos comportar como os fariseus, os religiosos dessa história aqui. Eles chegam para Jesus com uma pergunta: quando é que a gente pode se separar para estar tudo certo diante do Senhor? Vínculos se rompem, isso é fato. Por mais triste e duro que seja, mas também, por mais difícil que seja de falar, por mais difícil que seja de ouvir, nós precisamos ouvir da boca de Deus, da palavra de Deus, que este não é o projeto de Deus para nós. Nós não podemos fazer como esses religiosos aqui. Eles sabiam que eles não eram perfeitos, mas eles tentaram justificar os seus erros, encontrar desculpas para os seus erros. Hoje em dia também tenta-se justificar a realidade, dizendo: é normal, todo mundo separa. Ou aquela frase, né, de tantas canções e poesias: que seja eterno enquanto dure. Opa, como é que é isso? Como vai ser eterno enquanto dure? Ou é eterno ou só até enquanto dura.
parece que se exalta o descompromisso, esse viver livre, leve e solto, se ocupando só consigo mesmo, e acabar vivendo uma vida insustentável, como você pode ver, se assistir à mensagem da semana passada. Nós precisamos olhar ao nosso redor e para nós mesmos, conhecer nossa realidade e limitação. Mas o que deve dirigir as nossas ações em primeiro lugar não é a realidade, não é que todo mundo faz assim, não é a nossa dificuldade, mas o que deve nos dirigir é o projeto santo de Deus. É o santo projeto de Deus da vida a dois. Por isso Jesus perguntou: como foi no princípio? Ou ele pergunta já questionando, Não foi assim que Deus planejou. Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Nós precisamos voltar para o início, olhar e pensar como foi que Deus quis, o que Deus planejou para a vida a dois, o que Deus planejou para o meu relacionamento. Parar de olhar só para aquilo que eu penso, para aquilo que eu desejo, e olhar para aquilo que Deus pensou, para aquilo que Deus sonhou. E por isso aqui uma palavra-chave, é uma palavrinha difícil de dizer, vamos ver se eu não vou me enrolar aqui na hora de falar. O projeto de Deus, que Deus pensou quando Ele instituiu a vida a dois, quando Ele instituiu o matrimônio, o modelo de Deus foi a indissolubilidade. Consegue repetir essa palavra? Consegue falar ela? Indissolubilidade. Ô, palavrinha difícil de falar. Agora, se você acha que é difícil de falar, é mais difícil ainda de praticar ela. A indissolubilidade, ela não é só difícil de pronunciar, mas também de vivenciar. Mas esse continua sendo o projeto de Deus. A nossa dificuldade não muda o plano de Deus. Por isso, a cura para os nossos relacionamentos precisa passar pelo projeto de cura de Deus. Nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos que Deus nos diga isso. Por mais duro que seja enfrentar a realidade onde nós erramos, onde nós falhamos, onde nós fracassamos, onde nós somos culpados de tanta coisa nesse processo. Onde outros foram culpados também, mas estamos juntos no processo. Nós precisamos ouvir isso. A dureza de coração precisa ser chamada de dureza de coração. O pecado precisa ser chamado de pecado. E se houve pecados concretos, eles precisam ser nominados. É preciso dizer: eu errei aqui dessa forma, desse jeito. Não se deve dar desculpas. Foi muito difícil, aquela pessoa também era tão difícil, ele era tão cheio de problemas, ela era intransigente e assim por diante. Nós precisamos assumir que a dureza de coração se chama dureza de coração. Mas também precisamos dizer que quando se confessa o pecado e se arrepende dele, a graça de Deus invade a nossa realidade. E a graça de Deus, ela pode fazer novas todas as coisas. Então, vínculos se rompem, mas este não é o projeto de Deus. A segunda verdade que eu gostaria de trazer para vocês a partir desse texto, a partir dessa palavra de Jesus, eu espero que você não fuja ainda, que você não desligue, por mais difícil que seja, por mais situações talvez que você esteja pensando nos seus relacionamentos, no seu relacionamento, ou talvez em situações de pessoas queridas, ou talvez se você mesmo já passou por separação, por divórcio, eu espero que você não fuja ainda, que você fique até o final, para que também você possa experimentar a cura, o processo de cura de Deus. E a segunda verdade é: ou você trabalha, ou você se empenha
para a união, ou você está construindo a sua separação. Eu vou dizer de novo. Ou você se empenha, se dedica para a união do seu relacionamento, ou você está construindo tijolo após tijolo a sua separação. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro, de braços cruzados, esperando, imaginando, vai dar tudo certo. Casei, estou casado, estou feliz, está tudo ok. Ou você se empenha para a união, ou você constrói tijolo após tijolo a sua separação. Simplesmente assim. O que a nossa época nos ensinou de bom foi que um pedaço de papel não constrói a realidade, não é assim? Assinar um papel não quer dizer agora que eu vou fazer aquilo e pronto, deveria ser, né? Mas casamento, por exemplo, é mais que um pedaço de papel assinado e registrado em cartório. Você vai concordar comigo. Casamento é muito mais do que aquele pedaço de papel, né? Quantas vezes já ouvimos, já falamos, né? Já conversamos sobre isso. Não é só o casal assinar lá no cartório, lá na igreja e tal, que agora está casado. É muito mais uma decisão, uma questão aí pessoal. Eu concordo plenamente com você. Concordo tanto que essa verdade ela tem que valer também para a questão da separação. Separação, divórcio, não acontece quando você assina o papel. Essa é a conclusão do processo. A separação iniciou muito antes. Às vezes eu penso que a gente só se dá conta dessa verdade quando se trata de casar, né? Quando se trata da separação a gente esquece. Mas quantos casais vivem debaixo do mesmo teto? O estado civil aparece lá casado, mas união é um negócio que eles nunca conheceram ou já não lembram mais o que é. Diante de Deus não há diferença, e a nossa época ensinou isso muito bem. Não é um pedaço de papel que une ou que separa o casal. O que une, o que fundamenta a vida a dois, são duas palavrinhas de Deus. Dois parágrafos, dois textos. O primeiro, os dois citados por Jesus aqui. O primeiro, deixará pai e mãe. Aqui é homem e mulher. Não é, fala homem, mas é ser humano, né? Deixará pai e mãe, se unirá ao seu cônjuge, né? O homem à sua mulher, a mulher ao seu homem, e os dois serão uma só carne. Isto é uma promessa de Deus. É uma promessa que Deus nos dá. E a segunda palavra é o que Jesus disse aqui, o que Jesus institui esse mandamento: o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, ninguém separe. Aqui de novo o homem é o ser humano, né? O que Deus uniu, ninguém separe. Isto é um mandamento. Nós temos aqui uma promessa e um mandamento. A promessa, né, onde essa matemática fantástica de Deus, onde 1 mais 1 é igual a 1. Serão os dois uma só carne. Isso tem consequências reais e efetivas para qualquer casal. Há uma forte vinculação, fortes marcas psicológicas quando um casal se une. Isso é previsto pelo Criador. União, uma só carne, por outro lado, não é só a relação sexual. O ser humano é mais do que a sua sexualidade. No entanto, nós não devemos banalizar a relação sexual. Toda e qualquer relação sexual carrega em si parte dessa promessa de Deus. Mas ser uma só carne é muito mais do que isso. Essa união, ela não é algo estático. Do tipo, né? Assinou o papel, fez a celebração lá na igreja, recebeu a bênção, os dois tiveram a noite de núpcias, né? Tiveram a relação sexual, pronto. Agora os dois são uma só carne. A promessa de Deus é que Deus vai fazer com que os dois sejam uma só carne. Mas isso é um processo. Por isso nós temos a outra palavra de Jesus.
que nos manda não separar. E não separar não é só então lá não assinar a carta de divórcio no cartório. Não separar é agir de forma que o relacionamento seja construído, que aquilo que Deus nos dá como uma promessa, aquilo que Ele diz que nós vamos ser, que é algo espiritual, algo eterno, isso também nós temos que viver dessa forma. Nós temos que nos portar desse jeito. Só existem essas duas opções. Ou eu me empenho pela união, ou eu estou construindo a separação. Algumas coisas nos orientam a construir a nossa união. Uma delas, discipulado de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus. Seguir a Jesus, aceitar o senhorio de Jesus na sua vida. Entregar a sua vida ao Senhor, assumir o seu erro, assumir o seu pecado, assumir a sua culpa e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor seja Deus e Senhor da minha vida. Eu aceito o seu senhorio sobre a minha vida. É preciso submeter-se a Jesus em primeiro lugar, para depois então submeter-se um ao outro. E quando, por maiores que sejam as crises, quando o casal, os dois estão dispostos a submeter-se ao Senhor, também ali as crises podem ser superadas. Ali é possível deixar as suas feridas aos pés da cruz, deixar que o Senhor Jesus tire aquilo que não pertence a Ele da sua vida, das suas atitudes. Uma segunda coisa é essa que nós já falamos na semana passada: o comprometimento com o outro, a cumplicidade com o outro, estar junto com o outro, não pensar no outro, não só em si mesmo. Uma terceira questão muito importante: o perdão mútuo. Sem perdão não se constrói relacionamento a dois. Sem perdão não dá para experimentar a graça de Deus. É preciso pedir perdão e perdoar. Pedir perdão daquilo que concretamente nós ferimos o outro. E perdoar aquilo onde o outro me feriu. Isso não é perdoar, não é passar a mão na cabeça. Também tem uma mensagem sobre isso aí em alguns cultos atrás. Perdoar não é passar a mão na cabeça, mas é um mandamento de Deus, que assim como receber o perdão de Deus constrói uma nova realidade, conceder o perdão ao cônjuge, sabendo do erro, da ferida que foi causada, mas perdoar possibilita uma nova realidade. E ainda, o cuidado mútuo. Cuidado mútuo é a preocupação com o outro. Parar de se preocupar só consigo mesmo. Saiba que o teu cônjuge é diferente de você, completamente diferente. E que bom que é assim, porque senão você não poderia amá-lo. Porque só se ama aquele que é diferente. Amor só é amor quando é amor ao diferente. Você tem que estar consciente de que o outro, o teu cônjuge, ele vai pensar totalmente diferente de você, vai reagir de jeitos diferentes de você. O que você faz, ele vai fazer de um jeito diferente. O que te incomoda, às vezes não incomoda ele. O que incomoda ele, para você, não incomoda. E às vezes aquilo que ele precisa falar vai ser algo que vai te machucar. E o que você precisa falar para não se ferir vai ser algo que vai feri-lo. É preciso que vocês estejam conscientes disso, de saber lidar com isso, de que isso é preciso lidar debaixo do perdão, debaixo da graça de Deus, de sabendo que o outro é diferente e de não querer que ele seja como você. Querer que o seu cônjuge reaja como você, pense como você, é simplesmente egoísmo. Porque você quer amar a si mesmo. Quero amar alguém que age como eu, alguém que faz tudo como eu. Isso não é amor. Isso tem outro nome. É narcisismo, egoísmo. Amar é aprender a lidar nesse maravilhoso processo de amar o diferente. Uma terceira verdade que eu quero trazer para vocês e agradeço aí pela paciência que vocês já tiveram, mas também eu quero trazer essa verdade para nós, que a vida a dois é graça de Deus. Vida a dois é presente de Deus.
Viver a dois, ter essa possibilidade, conseguir viver isso, sempre é um derramar da graça de Deus sobre o casal. Os discípulos entenderam isso. Você está casado, o seu casamento tem que ser fortalecido, você tem permanecido unido, fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, em meio a crises, em meio a dificuldades, tem aprendido a lidar com as diferenças, o perdão, o cuidado mútuo, o comprometimento, o discipulado de Jesus. Louve a Deus por isso, porque isso não é merecimento seu, isto é presente, isso é graça de Deus, porque você tem aprendido a viver com Jesus, porque Deus tem concedido também a promessa da união para dentro da sua relação. Isso é graça de Deus. Não pense que você é melhor do que os outros que não conseguiram. Os discípulos entenderam isso quando perguntaram e disseram, né? Então é melhor nem casar, né? Se a situação do homem e mulher é desse jeito. Nós não devemos nos iludir e achar que somos melhores do que os discípulos, não é? É preciso assumir a dureza de coração também na nossa vida. É preciso assumir a queda, as consequências da queda. Não existe relacionamento perfeito. Se o seu casamento está dando certo, louve a Deus, porque isso é graça de Deus. Mas em segundo lugar, eu queria dizer que a restauração de uma relação rompida também é graça de Deus. A graça de Deus também pode alcançar ali onde vínculos se romperam, onde relações estão rompidas. É graça de Deus quando uma relação se reconstrói. É graça de Deus e é possível. A reconciliação, a reaproximação do casal precisa ser vivido, precisa ser vivenciada a partir do arrependimento e do perdão. Deus é um Deus de recomeços. A graça de Deus possibilita o recomeço. Onde culpa e pecado foram confessados, os envolvidos poderão deixar as crises matrimoniais aos pés da cruz. Então a graça de Deus possibilita o recomeço. Entender que o projeto de Deus é a indissolubilidade. O que Deus uniu não separe o homem. E que Deus no seu agir quer agir também para a vida a dois. Para a união, quer cumprir a sua promessa. Mas e quando o vínculo se rompeu de tal forma que feridas ficaram, onde um lado não quis mais ou não foi mais possível, emocionalmente não teve mais como, a dureza do coração causou tantos estragos emocionais, físicos às vezes, que nos afetam de tal maneira que a reconciliação não é mais possível. Aqui a gente pode imaginar inúmeras situações onde não deu mais, ou porque um não quis, ou porque o outro não quis, ou porque não sabiam ainda, porque não conseguiram viver isso, porque não deu. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. Há esperança? Eu queria dizer que sim. Eu queria dizer que a graça de Deus, ela possibilita também novos recomeços. Sem banalizar a situação. Como eu já disse antes, o divórcio, a separação é o sinal do fracasso da relação humana, né, da relação dos dois. Mas a partir da realidade de um perdão concreto, entendendo a dureza daquilo que se abateu sobre a vida, uma nova relação é presente da graça de Deus em meio ao mundo caído. Sem banalizar, tem que ser visto caso a caso. Não é o tipo de coisa de então dá para separar, que dá para casar de novo, que viver um festeirê aí que não leva a lugar algum. Não é uma leveza insustentável, mas é aquele experimentar da dureza do pecado, experimentar a desgraça dessa dureza na sua vida, o fracasso, mas que ali no meio do caos Deus derrama também a sua graça, Deus joga abundantemente a sua graça sobre nós. Nesse sentido, um novo casamento, na vida de um casal,
que experimentou o divórcio, né? Sempre é sinal de juízo, mas também é sinal da graça de Deus. Simboliza duplamente o juízo de Deus, mas também a graça de Deus. É um apelo a Deus que, em meio à culpa, misericórdia dele nos perdoe e possibilite um novo caminho, uma nova realidade. O pecado não se apaga, o passado não se apaga, desculpa, ele faz parte da história, mas Deus, a partir de lá, cria algo novo, bonito. Isso não é algo assim, não é graça barata, não é algo para a gente dizer, eu vou fazer isso aqui, pronto, está resolvido, mas Deus, em sua graça, pode conceder essa oportunidade também, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero concluir, diante do que você ouviu, se você está em algum conflito, ou o seu relacionamento está em desarmonia, não fique sozinho. Procurem sentar os dois juntos. Temos um momento de ceia agora. Talvez esse tempo é um tempo de perdão, de resolver algumas questões. Talvez você precise de ajuda. Procure ajuda. Procure alguém de confiança em quem você pode confiar o seu conflito. Saber que ele lhe entende, saber que ele vai poder lhe ajudar. Procure alguém que pode lhe ajudar, que vai lhe orientar. Não adianta nada buscar alguém que te entende, alguém que você confia, mas não pode ajudar. Procure ajuda. E eu quero me colocar à disposição. Se você está passando por algum conflito, por alguma dificuldade também na sua vida a dois, me coloco à disposição. Se você tiver essa confiança, eu quero poder lhe ajudar. A partir da palavra de Deus. A partir da graça de Deus, a partir do Evangelho de Deus, com o poder do Espírito Santo também para dentro da sua vida, para dentro do seu relacionamento. E eu quero convidá-lo para uma palavra de oração, para colocarmos a vida a dois, as nossas vidas a dois, os nossos sonhos e projetos, a nossa família nas mãos de Deus, a minha e a tua. Aquilo que Deus tem concedido também para nós. Eu quero convidar você para nós orarmos. Talvez você está sozinho. Vamos orar então por aqueles casais, por aquelas famílias que também precisam de ajuda. Talvez você está bem. Vamos orar por isso, dar graças a Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor. Querido Deus e amado Pai, eu quero te pedir por cada família, por cada casal que nos ouve, que participa conosco neste momento, colocar a vida deles diante do teu altar. Rogar, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia sobre a vida, sobre cada caso concreto. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Que a tua graça também seja experimentada e possa produzir novas realidades, porque tu és um Deus de recomeço, Senhor. Cura feridas, possibilita recomeços, possibilita quebrantamento, o reconhecimento do pecado, e que a tua graça e misericórdia se renovem também, dia após dia, sobre a vida das famílias, sobre a vida dos casais. E nós te rogamos, Senhor, também por cada família, talvez há viúvas aqui, há pessoas sozinhas, há solteiros, Senhor, nós queremos te rogar e queremos entregar também a vida de cada pessoa, com seus sonhos, suas expectativas, a sua gratidão também por tudo aquilo que o Senhor já concedeu, pelos relacionamentos que o Senhor concedeu. Queremos colocar isso diante de Ti, em Tuas santas mãos, em nome de Jesus. E também nesse momento, Pai, nós queremos confessar-Te o nosso pecado. Confessar-Te que tantas e tantas vezes nós ferimos uns aos outros.
Talvez as situações de longa data que pesam em nosso coração. E também isso nós queremos trazer ao teu altar neste momento, confessando-te a nossa culpa e o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém. Se há algo que você precisa dizer para alguém, aproveite esse tempo também e faça isso. Se você precisa confessar alguma coisa, se você precisa de ajuda, também me coloco à disposição. E eu gostaria de dizer para vocês a palavra de Jesus, de declará-la. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Eu quero convidar você para um momento de ceia. Você preparou a ceia lá na sua casa? Vamos ter esse tempo agora. Se você não preparou ou se você não quer participar deste momento, não se constrange. Você pode participar aí em espírito de oração junto com a gente, ou quem sabe rapidinho ainda também participar, mas também se não quiser, nós entendemos, né? Nós vamos fazer assim. A banda vai subir aqui na frente daqui a pouquinho e nós vamos cantar um hino. Esse hino é um tempo também de nós nos prepararmos e adorarmos ao nosso Deus. E após esse hino, cada um vai pegar um pedaço de pão e nós vamos instituir a primeira parte da ceia. Aí cantamos mais um hino. Aí depois do hino, cada um pega também o copo de suco, que preparou em casa. E aí nós instituímos a segunda parte da ceia e dividimos então, e tomamos o suco todos juntos. Então convido a banda para vir até aqui na frente e também cada um de nós para termos esse tempo de louvor aí, de adoração. Nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
Estando reunido com os seus discípulos, tomou o pão, deu graças a Deus, então partiu o pão e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: comam dele todos. Este é o meu corpo, que foi dado, que foi partido por vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Nós queremos agora, também neste momento, partilhar deste pão, partilhar desta comunhão que nós temos a partir do corpo de Cristo, que foi partido por nós na cruz, que foi quebrado por nós na cruz. Convido para que você, na sua casa, pegue o pão. Aqui também a banda vai pegar o pão aqui na frente, e aí depois nós vamos partilhar do pão juntos. Acredito que todos na sua casa também já conseguiram pegar um pedaço de pão. Eu lembro da palavra de Jesus que nos diz: este é verdadeiramente o meu corpo, que foi dado por ti, comam dele todos. Convidamos para continuarmos esse momento. Nós vamos cantar mais um hino na presença de Deus, em louvor e adoração a Deus. E ao final do hino, então, nós vamos pegar o suco e aí termos a continuação do nosso momento. Que
Cada um pode nesse momento também pegar um copo de suco. A banda pode pegar também nesse momento, ou vocês na sua casa. E nós lembramos das palavras de Jesus. Nós lembramos que Jesus, depois de terem jantado, ele e os discípulos, Jesus tomou o cálice, deu graças a Deus, e então deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos. Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que foi dado, que foi derramado em favor de vocês para o perdão de todos os seus pecados. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. E assim, também celebrando a graça de Deus, essa abundante graça, o superabundante graça, onde abundou o pecado. Ali também a graça de Deus pode superabundar por meio de Jesus Cristo. E assim Jesus Cristo diz: este é verdadeiramente o meu sangue, bebam dele todos. Em comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna. Esse experimenta a graça, experimenta a salvação de Jesus já agora e também na eternidade. Amém. Nós ainda queremos, a banda pode voltar também, né? Sentar. E nós queremos lembrar aí dos aniversariantes da semana. Semana que passou tivemos alguns aniversariantes, né? A Rafaela e o Valmor, dia 30, eles casaram, né? Conseguiram também oficializar a sua união matrimonial, né? Passar o papel, aquilo que eles já viviam vivendo juntos. No dia 1º de outubro, nós tivemos o aniversário do seu Haroldo Lemel, também conhecido como meu pai. No dia 1º de outubro também foi o aniversário da Débora Walter. Parabéns, um abraço para Débora, né? Está lá em Timbó e participou muito tempo também aqui conosco na comunidade. E agora nesses tempos online aí a gente consegue estar unidos também dessa forma. Tivemos o aniversário da Tânia Stimamiglio e da Franciele Schlemper, né? A Fran do Johnny, no dia 3. Amanhã, dia 5, temos 2 aniversariantes. O Conrado, parabéns, um abraço para o Conrado, e também a Edi Pereira, né? Esposa do Ari. Um forte abraço para a Edi também. Dia 11 de outubro, domingo que vem, uma aniversariante muito especial na nossa família, né? Minha e da Betina também, a Marta Carlô. Ela é a mãe do nosso cunhado, né? A mãe do Marcos. Um abraço para Marta, desejamos também feliz aniversário para você. Nós temos alguns avisos. Essa semana, as programações aí todas online ainda. Tarde da Mulher, estudo, live de oração, jovens e adolescentes. No domingo, o nosso culto ainda é online, dia 11 de outubro, ainda online, ou só online, né? Dia 18, daqui a 2 domingos, daqui a 2 semanas, nós reiniciamos as nossas atividades presenciais. Temos que nos organizar para isso.
né? Toda a questão das máscaras, álcool gel, distanciamento, chegar e já ocupar os bancos aí, né? Tem que sentar um pouco distante um do outro, né? A gente vai ter um pouco demarcado aí também essa questão no banco. Se você tem costume de tomar água, já traz a garrafinha de casa, né? Não vai ter água aqui para beber. Nós temos que ter muito sério a questão do cuidado um com o outro. E se de repente você diz, não, mas eu ainda não quero vir, eu não me sinto à vontade. Fica em casa sem problema algum. Se você é daquele grupo de risco que não pode vir, fica em casa sem problema algum. Mas como é que eu vou assistir o culto? Nós vamos transmitir o culto online ao mesmo tempo aqui também com o culto presencial. Talvez vai ser um pouco diferente do que está agora, mas vai acontecer, você pode participar junto com a gente faz questão, né, de podermos também ter esse momento, de ver os seus comentários, de saber que você está ali junto com a gente. Então, começa o presencial, mas também continuamos com as transmissões. Dia 18 de outubro, daqui a 2 semanas. Temos motivos de oração, seu Bernardo? Lembrando, né? Se você tem pedidos, tem motivos, pode compartilhar, pode escrever. Nós lembramos aí do José e da Singrid que estão de volta, estão em casa de novo, em Gravatá, e podemos então agradecer a Deus pela vinda e pelo retorno de vocês. De uma situação muito impactante aí para nós como comunidade também, nós queremos rogar pelo consolo para a família da Edneia. Essa semana faleceu o pai dela, vítima de Covid, né? Ele ficou um bom tempo internado, intercedemos aí bastante por ele, mas ele veio a falecer nessa semana. Nós queremos então rogar a Deus que Deus também console a família deles. Vamos orar. Pedimos pelo teu consolo, Senhor, porque tu és aquele que entendes, sabes o que é a dor, o que sabes o que é o luto, o que é a perda de alguém. E tu és ao mesmo tempo aquele que venceu a morte. Por isso nós te pedimos, nós sabemos que tu podes consolar a família, nós sabemos que tu podes estar presente ali onde há tristeza, a saudade nesse momento. Nós pedimos que tu estejas com eles, também curando e sarando as feridas, dirigindo-os nas decisões, na reorganização da vida, que é necessária também quando alguém falece. Nós te pedimos por essa situação. Nós te agradecemos pelo cuidado com o José e a Singrid, que eles podem estar de volta. Estivesse também com eles, também continuamos rogando pela Dona Maria Luísa, a mãe do José, que o Senhor também esteja cuidando dessa situação, olhando por essa senhora, olhando por ela, pela vida dela, que ela possa também te conhecer e experimentar a tua graça salvadora na vida dela. Sabemos que nunca é tarde demais, que ela possa experimentar também o teu amor, o teu evangelho. Assim, Senhor, nós colocamos a vida e a família de cada um de nós, os nossos relacionamentos, como já oramos, diante de Ti. Colocamos nosso testemunho como igreja, a nossa vida como igreja, a nossa vida como Teus discípulos no nosso dia a dia. E nós juntos oramos também com as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós não queremos simplesmente repetir essas palavras, mas nós queremos que seja uma oração do nosso coração. Queremos aprender a viver aquilo que estamos orando aqui. Por isso, Senhor Jesus, nós também oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
E que o Senhor, teu Deus, te abençoe e te guarde. Ele esteja contigo a cada dia, a cada momento, olhando para ti com misericórdia e com graça, dando também chances de recomeços na sua vida. Que Deus te abençoe, seja uma bênção no seu dia a dia, uma boa noite, uma abençoada semana.